E aí, meus amigos, voltamos aqui no nosso canal do YouTube para fazer uma avaliação dupla, né? De Grêmio e de Internacional, que jogaram nesse final de semana, nesse domingo, um jogo às 4 da tarde e o outro às 7. Aqui a gente não quer comparar o Grêmio com o Internacional, mas já aproveitar para falar de um mesmo tema, utilizando os dois jogos. Vamos começar pelo jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, que para mim foi um jogo de altíssimo nível, acima inclusive do atual nível do futebol brasileiro. O que a gente viu? Duas equipes que batalharam por cada espaço de campo e pela posse da bola, trocando mais passes o Atlético Paranaense e tendo mais a posse da bola o Grêmio. As duas equipes, inclusive, formatadas de maneiras diferentes taticamente. O Grêmio no seu tradicional 4, né, os dois laterais, dois zagueiros, 4-2 com os dois volantes, Maicon e Arthur, a linha de 3 do meio campo, e lá na frente o André, o 4-2-3-1. O Atlético, bem diferente, com uma linha de 3 zagueiros lá atrás, Pavês, Thiago Heleno e o Paulo André pelo meio, Thiago Heleno aberto pela esquerda, os dois volantes, Lúcio Gonzalez, de ótimo passe, né, um jogador camisa 10 realmente, os dois alas subindo bastante, o Rossetto e o Carleto pelo lado esquerdo, Guilherme e Nicão municiando o ataque, mas voltando também para ajudar na marcação, e lá na frente o centroavante, que era o Pablo, que não é um centroavante fixo e de mobilidade. Então, sem a posse da bola, o Atlético Paranaense fechava em uma linha de 5 atrás, e o que impedia que o Grêmio penetrasse na área do goleiro Santos, né? Com a posse da bola, o Atlético se projetava, utilizando principalmente os lados do campo, a subida dos laterais e os dois meias fechando em direção do Pablo para poder auxiliar o centroavante. Era um cenário que a gente já previa, de luta pela posse da bola, né? E troca constante de passe, a bola rolando o tempo inteiro, poucas faltas marcadas, o Atlético pegando um pouco pesado, é verdade, prova que já teve inclusive um jogador expulso no segundo tempo. E o Grêmio pressionando a saída de bola do Atlético, provocando o erro dos zagueiros e dos volantes, dos laterais do Atlético, e tendo as melhores oportunidades de gol. O 0 a 0 no placar é injusto pelo que foi esse jogo. Até se tivesse terminado um empate, deveria ter terminado em 1 a 1, 2 a 2, pela quantidade de chances que o Grêmio criou e pela beleza plástica que foi essa partida de futebol. Só para ter uma ideia, tá? 52% de posse de bola para o Grêmio, 48% para o Atlético. Mas o Atlético trocou 528 passes contra 515 do Grêmio. Finalizações muito mais do Grêmio, 20 finalizações, sendo 6 no gol, contra 6 do Atlético Paranaense no total, sendo uma no gol do Marcelo Groi. Então foi uma grande partida de futebol, para quem gosta realmente de passes trocados, de futebol envolvente, que é o meu caso, foi uma noite para se deleitar realmente. O placar não diz o que foi o jogo. Agora vamos para o lado do Internacional, o jogo que aconteceu lá no Pacaembu, em São Paulo, e o Inter foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0. Tudo isso que a gente falou agora do jogo do Atlético e do Grêmio, aqui em Porto Alegre, não aconteceu em São Paulo. Equipes espaçadas, sem intensidade, trabalhando pouco a bola e vivendo de lançamentos e jogadas individuais. O Palmeiras, por incrível que pareça, né, tem jogadores para praticar esse futebol que a gente viu aqui na Arena do Grêmio e não consegue pelas mãos do técnico Roger Machado. Os números da partida: o Inter teve mais posse de bola, 53%, trocou mais passes, 416 contra 323 do Palmeiras, mas viveu de lançamentos, foram 41 lançamentos, sendo que acertaram apenas 14 e 27 cruzamentos para a área, sendo que só 5 chegaram ao destino final. Isso só melhorou a partir da entrada do Leandro Damião. Vamos tentar desenhar como o Inter jogou, né, contra o Palmeiras. Iniciou a partida num 4-2-3-1, rapidinho aqui para tentar utilizar a mesma tabela, né? Começando sem o D'Alessandro, o Camilo fez a função do argentino, lá na frente o Potker começou como centroavante, o Nico caindo pela extrema, pelo lado esquerdo o Patrick fazendo essa função, a dupla de volantes ali com Rodrigo Dourado e Edenilson, o Gabriel Dias como lateral direito, tá? Isso foi só no início da partida, nos primeiros 10 minutos, quando o Inter até foi superior, fez pressão alta e teve algumas oportunidades de abrir o placar. Depois o Palmeiras dominou o meio campo, e aí o que fez? O técnico Odair Hellmann recuou o Patrick para fechar uma trinca de volantes no meio campo, com Dourado, Edenilson e Patrick, abriu o Camilo pela esquerda, o Nico pela direita, e lá na frente o Potker brigando pela saída de bola. Isso não deu resultado, principalmente porque esses dois jogadores não têm poder de recomposição, Nico e Camilo, e também não têm poder de velocidade para puxar contra-ataques. Assim o Palmeiras abriu o placar numa jogada que o Dudu acabou se antecipando ao Klaus, uma falha individual do zagueiro. O Palmeiras fez o seu gol,
mas também não foi amplamente superior ao Inter, não. Eu sei que o torcedor do Inter vai reclamar da arbitragem, e até acho que tem justiça nisso. Eu também vi um pênalti no Nico Lopes no primeiro tempo, e um gol mal anulado do Leandro Damião, um lance que foi assinalado o impedimento dele, em que ele não estava impedido e que acabou ocasionando um gol do Internacional. O placar mais justo seria um empate, quem sabe, mas o Inter não pode se esconder atrás dos erros da arbitragem. Quando o time do Inter cresceu? Quando recheou o meio-campo com 3 volantes, com essa trinca de volantes, Patrick dando qualidade na saída de bola, ajudando o Inter a ter mais posse de bola e trocar mais passes. Depois o Camilo foi trocado pelo D'Alessandro, que se limitou somente a cruzar bolas na área. E o Leandro Damião entrando lá na frente como referência, puxando o Potker para ser esse extrema direito, né? Puxar a bola para o lado, buscar a jogada pessoal contra o lateral do Palmeiras. Mas o Inter se limitou a lançamentos para o Damião, cruzamentos para o Damião, e as jogadas que ele criou e levou perigo ao Palmeiras foram sempre assim, bolas alçadas e o Damião cabeceando. Não é proibido jogar desse jeito, mas é muito pobre. E aí fica dependente de uma noite, de uma tarde feliz do seu centroavante. É muito pouco para o Internacional. Por isso eu digo, o que sobrou aqui em Porto Alegre, com o Grêmio Atlético Paranaense, intensidade, troca de passes, fez falta lá no Pacaembu pelos dois lados, de Palmeiras e de Inter. E aí alguém pode dizer, bom, o Inter não tem qualidade, os jogadores não têm qualidade. Ok, e o Atlético Paranaense tem? Pavês, Thiago Heleno, Nicão, Guilherme, não são muito diferentes de D'Alessandro, Edenilson, Potker. O Inter poderia praticar um melhor futebol. E a receita está aqui, rechear o meio-campo com jogadores de bom passe, porque não D'Alessandro aqui por dentro, o Dourado, o volante burocrático, com passes para o lado, não rompe as linhas, né? Por que não colocar o Edenilson, então, como um primeiro volante, recuar o D'Alessandro para esse meio campo e abrir jogadores de velocidade, o Wellington Silva, o Luca que está chegando, o Potker por aqui e o Damião como referência para fazer pivô, para vir sair da área um pouco também, para o Inter ter mais alternativas de jogo. Aí pode ser uma alternativa para o Inter, quem sabe, sobreviver e alçar voos maiores, porque desse jeito vai seguir reclamando e lamentando tardes, noites infelizes de seus jogadores, de Dourado, de Gabriel Dias, ou então do árbitro, ficar na mão de um erro de arbitragem, como foi o caso em São Paulo. Tá certo, gente? Um abraço.